Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez estou aqui para um encontro com vocês. Antes de apresentar o texto de hoje, os autores de hoje, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no canal, que divulgam, que mandam comentários bem carinhosos, me estimulando a continuar. Um abraço e o meu agradecimento. Hoje nós apresentaremos duas cantoras e compositoras brasileiras muito importantes. Teremos hoje também, na hora da declamação, a contribuição de algumas convidadas. Nós teremos a presença da Rosa Maria Andrade, a voz feminina, né? Só voz feminina hoje. A presença de Silvana Maria, Renata Oliveira. As três convidadas me ajudarão no momento em que nós declamamos os versos dessas autoras. A primeira autora que eu escolhi é Dolores Duran. O nome dela é Adileia Silva da Rocha. Dolores Duran é um nome artístico. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1930 e faleceu no Rio de Janeiro em 1959, com apenas 29 anos. Muito moça. Foi cantora, compositora e instrumentista brasileira. Teve uma infância pobre, morando na Rua do Propósito, no centro do Rio. Sua mãe chamava-se Josefa Silva da Rocha e seu padrasto Armindo José da Rocha. A Dolores Duran não conheceu o pai. Dolores tinha 3 irmãs, Denise, Solange e Leila. A Denise também foi cantora. Ainda na infância, a família mudou-se para um cortiço no bairro da Piedade. Aos 8 anos, Dolores contraiu febre reumática, que quase a levou à morte e que a deixou com sopro cardíaco. Aos 12 anos, a mãe autorizou a menina para se inscrever num concurso de calouros, no programa Calouros e Desfile, de Ari Barroso, na Rádio Tupi. Ela passou em primeiro lugar, conseguiu o primeiro lugar, sem ter nunca estudado música. Daí ela também começou a participar nessa rádio como atriz. Mas em casa ela ajudava a mãe nas atividades domésticas, na costura e lavando roupa para fora. Ela tinha uma força de vontade extraordinária e sonhava ser cantora profissional. No final dos anos 40, o casal Lauro e Heloísa Paz de Andrade ouviram Dolores cantando e decidiram apresentar a moça a cantores famosos, a levá-la para lugares onde havia música e apresentava Dolores. O casal que deu o nome Dolores Duran para ela. Então ela passou a ser conhecida, ela passou a cantar, e a cantar em várias línguas, inglês, francês, italiano, espanhol, sem nunca ter estudado línguas. Contam os autores que falam sobre a vida de Dolores Duran, que a cantora americana Ella Fitzgerald, quando ouviu Dolores Duran cantar, ficou impressionada com o talento da jovem. Os jornalistas começaram a elogiar Dolores Duran. É o caso principalmente de Fernando Lobo,
que é o pai do músico, né, do Lobo, e Fernando Lobo, crítico de música, e Antônio Maria, que era músico, compositor, jornalista. Dolores cantou em várias boates do Rio e foi contratada pela Rádio Nacional, que eu contei para vocês em outros vídeos, que era a rádio importante do Rio, pois por lá passavam grandes cantores, grandes artistas e uma rádio que ia para o Brasil. Ela cantou então também em boates da Lapa e na famosa boate do Hotel Glória, né? O grande Hotel Glória, que tinha uma boate que cantores bons, né, de qualidade passavam por lá. Mas os conservadores criticavam Dolores. Como pode uma mulher ser cantora? Como pode uma mulher frequentar a boemia, beber, fumar, chegar em casa pela manhã? Ela era muito criticada. Ela teve muitos amigos e muitos namorados. Entre os namorados, ela teve Billy Blanco e João Donato. João Donato quis se casar com ela, mas a família dele não aceitava Dolores. Como casar com uma mulher cantora? Tinha um preconceito contra cantoras. Também ele tinha 17 anos e ela 21. Outra questão é que ela na família, a mãe era negra, eles tinham preconceito racial. Para fugir dessa tristeza, não se casar com a Dolores, esse músico foi morar um tempo no México. A estreia de Dolores Duran no disco foi em 52. Ela gravou músicas de outros cantores, músicas de carnaval e outras músicas, mas ela começou gravando outros cantores. Em 1955, ela teve um infarto e ela passou 30 dias internada no Hospital Miguel Couto. Mas mesmo com esse problema, quando ela sai do hospital, ela continua a fumar, a beber e a ter a vida de boemia, e muitas vezes na madrugada as pessoas, os amigos a viam escrevendo as letras, pensando as músicas nas mesas de bar. Em 55, um cantor, Macedo Neto, conheceu Dolores e se apaixonaram. Eles decidiram morar juntos e nessa época ela engravidou, mas perdeu a criança. Dolores ficou muito mal e entrou numa depressão. Depois eles se casaram oficialmente, mas ela ficou muito triste porque na cerimônia do casamento o Macedo não convidou a mãe, porque a mãe dele, a mãe dele não aceitava que ele casasse com uma mulher negra. Nesse momento, de casamento, mesmo assim se casaram, ela vai fazer a parceria com um jovem que começava a despontar, Antônio Carlos Jobim. E com ele ela escreve, em 55, Se é por falta de adeus, uma música famosa dessa compositora. Em 57, o Antônio Carlos Jobim chama Dolores e fala: olha, eu estou com uma música no piano, eu estou tentando fazer com Vinícius, a música está pronta, mas falta letra. Você, Dolores, poderia fazer a letra? Contam que ela pegou um papel e em minutos fez a letra. E ele amou, e Vinícius também. E essa música se chama Por Causa de Você, que é importantíssima na vida dela. Foi gravada por ela e por muitos compositores, E foi uma música assim que sempre lembramos Dolores e Antônio Carlos Jobim. Em 58, Dolores Duran e Macedo se desquitaram.
Os estudiosos da vida dela contam que o Macedo não aceitava a vida de boemia, o Macedo tinha ciúmes, havia atritos entre eles. E na separação ela escreve uma canção lindíssima chamada Fim de Caso. A cantora então viaja para a Europa, fica meses lá, depois ela volta, se apresenta no Uruguai, depois ela vai na União Soviética, China, vai em alguns países como cantora. No Brasil ela continua a cantar, volta e depois então ela decide adotar uma menina. A empregada dela morreu no parto e ela então fica com a criança, pede para o ex-marido dar um nome para a criança e ele aceita. E eles adotam essa criança que se chama Maria Fernanda da Rocha. Então ela realiza esse desejo de ser mãe. Em 59, ela escreve uma canção que dizem que é a obra-prima dela. Vocês sabem qual é? A Noite do Meu Bem. Maravilhosa. Dolores Duran teve alguns parceiros, muitos, né, que valorizavam demais a sua música. Um parceiro que ela mais fez, né, músicas com o qual ela mais trabalhou, chamava-se Ribamar, um pianista. Eles fizeram várias músicas, muitas canções, entre elas uma canção que nós amamos, vocês devem gostar, Ternura Antiga. Na noite de 23 de outubro de 59, ela saiu com um namorado chamado Nonato Pinheiro, com amigos, foram a uma festa no requintado Clube da Aeronáutica, depois foram beber e dançar na boate Kitty Club. Ela chegou em casa às 7 da manhã. A empregada conta que ela chegou feliz, que ela deu banho na filha e foi dormir. Foi dormir e sofreu um infarto fulminante. No auge de sua carreira, né? No auge de uma carreira brilhante, a compositora morre aos 29 anos. Ela foi sepultada no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Dolores tinha uma amiga chamada Maísa, não é a Maísa Matarazzo, a Maísa Gata Mansa, né? Quem da época, a gente lembra da Maísa Gata Mansa. A Maísa foi na casa dela e viu um texto que ela escreveu, levou logo para Carlos Lyra, e o músico Carlos Lyra fez a música póstuma, né, para o texto após a morte dela. O Negócio é Amar, o título. O ex-marido ficou com a filha adotiva, passou a cuidar da filha adotiva. Dolores Duran, qual é o gênero musical dela? Samba-canção. Mas não aquele samba-canção de dor de cotovelo que nós vimos lá com Lupicínio. É um samba que fala de amor, muitas vezes de ternura, é um samba de paixão. Muitas cantoras gravaram, né, as músicas, havia muitas vozes femininas na época, muitas gravaram as músicas de Dolores Duran e muitos homens também gravaram. Não eram só músicas, né, para mulheres gravarem, homens também gravaram. Quais são as músicas mais conhecidas? A Noite do Meu Bem, Castigo, A Morte deste Amor, Arrependimento. Ela teve um compositor que trabalhava com ela, chamado Edson Borges, que eu tive a alegria de conhecer, né? Esse pianista, compositor. E com ele ela fez Canção da Tristeza, Deus Me Perdoe. Com Ribamar ela fez Fim de Caso,
Ideias Erradas, Por Causa de Você, com Tom Jobim, Estrada do Sol, com Tom Jobim, Leva-me Contigo, Quem Sou Eu, com Ribamar. Eu não vou falar todos os nomes, porque são muitas as músicas, e ela viveu só 29 anos. Se vocês quiserem conhecer melhor, há muito material na internet. Vocês podem pegar, ler livros que falam sobre ela. Eu não vou falar os títulos, eu vou falar só os autores, se vocês tiverem interesse em procurar na internet. Renato Mursi escreveu sobre ela. Rui Castro escreveu, Hermino Belo de Carvalho, Billy Blanco, Antônio Maria. A escritora Maria Isilda Santos de Matos escreveu sobre Dolores Duran e as experiências boêmias de Copacabana. Ronaldo Conde. Houve muitos shows em homenagem a ela, muitos. Né? No Rio de Janeiro, no Teatro Imperador, em 2017, tributo a Dolores Duran, ela continua no século XXI a ser homenageada. O Sesc, por exemplo, tem homenageado a cantora em muitos eventos. Tributo a Dolores Duran, no Sesc Vila Mariana em 2005. Homenagem às divas que marcaram as décadas de 40, 50 e 60, foi em 2019 no Sesc Vila Mariana, 24 de maio, Sesc 24 de maio também. Então, nós temos muitas homenagens. E há um documentário interessante, Cantoras do Rádio, que vocês podem ver também na internet. Agora nós vamos ouvir, eu espero que vocês tenham tido uma ideia da vida dessa moça. Agora nós vamos ouvir a declamação de um poema chamado Estrada do Sol. Nós vamos ouvir a voz de Rosa Maria Andrade. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz essa canção. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz essa canção. Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair para ver o sol. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz essa canção. Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair para ver o sol. O sol, o sol. Estrada do Sol, ela fez em parceria com Jobim em 1958. É um samba-canção. Essa música celebra a manhã, celebra o sol, celebra a vida que uma manhã ensolarada nos traz. Mas também é de manhã, vem o sol, mas também há os pingos da chuva que ontem caiu. Então, no caminho dessa estrada de sol, há o passado também, a chuva que caiu. É uma metáfora, né? A chuva e o sol que vem inaugurar amanhã.
Hoje nós temos as alegrias do presente, mas nós temos também, né, as dores do nosso passado. O vento alegre, né, ela usa uma personificação. O vento no sol é alegre, como se ele fosse uma pessoa, tivesse sentimentos. E ela também, nessa música, nos convida, ou convida alguém, a caminhar com ela. Me dê a mão, vamos sair por aí. A vontade de liberdade, a vontade de caminhar, a vontade de seguir em frente. Essa canção, então, celebra a capacidade humana de ver a luz, a esperança e de chamar outro para dar a mão e caminhar. É bonita a canção, né? Famosa no Brasil e no exterior. Música, Tom Jobim, letra Dolores. A segunda canção que nós vamos ouvir, a voz, é a canção A Noite do Meu Bem. A Noite do Meu Bem é uma canção que é considerada a mais linda, obra-prima da Dolores Duran. Veja que ela foi escrita em 59 e lançada em 59. Depois ela foi lançada por outros cantores, mas ela foi lançada no ano em que ela morreu. Então é uma música assim que tem um significado muito grande, não só pela letra, mas pelo momento, né, que ela escreve. Então vamos ouvir na voz de Silvana Maria a declamação A Noite do Meu Bem. A noite do meu bem. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Ah, eu quero o amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Ah, como este bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar toda a pureza que eu quero lhe dar. Gostaram? É linda, não é? É muito linda. É uma sensibilidade imensa. A temática é o encontro. O eu lírico deseja oferecer ao amor uma noite. E essa noite tem que ser linda, tem que ter tudo do mais lindo que pode existir. Apesar da melancolia, né, do final dos versos, ela vai enumerando tudo que caracterizaria essa noite. Então, ela quer a primeira estrela para enfeitar essa noite. Ela quer paz de criança dormindo, né? A imagem, olha a metáfora, a gente imagina a criança dormindo. É a ideia de paz. Abandono de flores se abrindo, né? Flores abrindo a vida, a delicadeza das flores. Tudo isso para enfeitar a noite, né? Que o bem vai chegar. Ela quer alegria porque ele volta, né? Como a alegria do barco voltando. Outra metáfora, quando o barco volta, né? Ele traz, né? Essa alegria de alguém que chega. Tudo para enfeitar. Ela quer o amor mais profundo, toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Ela quer ternura de mãos se encontrando, né? Mãos se encontrando, a imagem do encontro de pessoas que se amam. E no final vem um tom de melancolia, um tom de dor, porque ela não sabe, né?
como que ela vai estar, se ela ainda vai ter no olhar toda a pureza que ela guardou. Ela guardou pureza para dar ao homem amado, né? Ela faz ao homem amado. Nós podemos pensar que qualquer pessoa pode viver essa espera ou esse preparo de uma noite linda para alguém chegar. Por isso é um termo universal. Ela espera e ela nem sabe, porque ele está demorando tanto para chegar, demorou tanto para chegar, que ela não sabe se ainda tem a pureza, toda a pureza que ela guardou para dar a essa pessoa. Então, um tom de melancolia no final. Vejam, essa poesia, como a primeira, é uma poesia de um termo universal. Todos nós, né, nos sentimos motivados a enfeitar um momento do amor voltar. Todos nós pensamos o melhor para receber a pessoa amada, mas nem sempre conseguimos guardar todo esse sentimento bonito até a sua chegada, quando ele demora muito a chegar. A terceira canção eu vou declamar. É uma canção que se chama Por Causa de Você. Por Causa de Você, Dolores Duran fez a letra, a poesia, e o Jobim fez a música. É maravilhosa, eu acho. Foi assim cantada, gravada por muitos cantores brasileiros, né? É uma canção pela voz do homem, com vozes femininas, porque é um tema também universal. Uma pessoa que recebe alguém que foi embora e que volta. E ela vai contar para essa pessoa que volta a tristeza que ela viveu com a saída dele. Ele foi e ela ficou muito triste. Mas não só ela ficou triste. Vamos ver. Por causa de você. Ah, você tá vendo só do jeito que eu fiquei, que tudo ficou? Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa, querido, já estava acostumada guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida, o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal lhe levar outra vez. Me abrace simplesmente. Não fale, não lembre, não chore, meu bem. Tudo ficou triste quando ele foi embora. Tudo, o lugar onde eles se encontravam, o ninho, né, deles, o espaço deles, né, tudo, as flores, né, o jardim, tudo ficou muito triste. Ela e tudo ali, porque tudo cantava por causa dele. Aí ela pede para ele nunca mais ir embora, porque ele e ela são a vida. Somos a vida, somos o sonho, nós somos o amor. Os dois juntos são o amor. Aí ela pede para ele entrar. Não deixar que o mundo leve, o mundo é mau. Não deixar que o mundo o leve novamente. E ela pede silêncio. Silêncio. Não lembre o passado. Não lembre a dor. Não chore. No silêncio, ela termina a canção. É a fragilidade humana diante da perda. É a fragilidade humana diante da dor, da saudade, da ausência. É o reencontro
que ela pede que seja silencioso, porque o sentimento é maior do que qualquer palavra. É a superação. Não lembre, vamos, né? Não lembre, vamos viver. Gostaram? É muito linda, né? Essa canção é muito linda e ela descreve a dor da ausência universal. Quem não sentiu a saudade? Quem não sentiu a ausência, a dor de alguém que não está presente? A dor do amor que foi embora, quem não sentiu? É um tema universal. Gostaram dessa grande Dolores Duran? Espero que vocês olhem na internet, né? Mais dados sobre ela. Agora, eu gostaria de trazer para vocês uma outra grande compositora viva. Ela é viva, está entre nós. Joyce Silveira. Joyce Silveira Moreno, conhecida artisticamente como Joyce Moreno. Ela é cantora? Sim. É compositora, instrumentista, arranjadora da MPB. Ela mora no Rio, é muito atuante no Brasil e no exterior. Ela tem um gênero musical que é o samba que flerta, né? Os músicos falam assim, que flerta com a bossa nova, com o blues, com o jazz. Ela é muito valorizada pelos músicos de jazz dos Estados Unidos, da Europa, de vários países, porque ela tem muito de jazz no que ela faz. Eu não vou analisar em termos musicais, porque eu não sou uma estudiosa da música. Eu conto a vida, faço importância, o quanto que ela deve ser reconhecida por nós. Quero que vocês a divulguem, a ouçam, a valorizem, mas eu não entendo de música, não é? Eu falo da letra, da poesia, porque ela é uma poeta. Como Dolores Duran, Joyce Moreno é uma poeta. Os estudiosos marcam que ela tem uma discografia com cerca de 400 gravações de músicas de sua autoria. Ela é considerada no Brasil como um dos maiores nomes da MPB. Maiores nomes. E também ela é considerada no exterior como um grande nome para os músicos de outros países. Ela já foi cantada, os textos dela, a música, por Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, Mônica Salmazo, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Edu Lobo, Emílio Santiago, Boca Livre, Nana Caymmi, Zizi Posse, Elisete Cardoso, Simone, Lene Andrade, Quarteto em Si, Joana, Fafá de Belém, gente, e outros. Foi muito difícil selecionar o que falar sobre essa pessoa, sobre essa grande musicista e poeta. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1948. É filha de Zemir Silveira Palhano de Jesus e de Hegel Johnston, dinamarquês, radicado no Brasil. Seus pais se separaram antes do seu nascimento e ela foi registrada com o nome do marido da mãe, Luiz Antônio Palhano de Jesus. Ela foi criada no Rio de Janeiro, em Copacabana, e fez o curso clássico no Colégio São Paulo, Escola Católica, em Ipanema. Começou a tocar violão com 14 anos. Ela não teve aula nessa época, ela observava o irmão. O irmão dela chamava-se Newton, era 13 anos mais velho. Então ela viu o irmão tocar e também ela via os amigos do irmão que chegavam lá na casa dela. E aí ela ouvia, ela tentava aprender. Quem eram os amigos do irmão?
pessoas da Bossa Nova, Roberto Menescal, Elmir Deodato, passaram por lá Luiz Carlos Vinhas, Leni Andrade, Irmãos Castro Neves, e ela ia tendo contato com a Bossa Nova, com as posições, com as novas harmonias. Em 64, aos 16 anos, ela participa de uma gravação no estúdio de um grupo vocal chamado Sambacana. E ela também, a convite do Roberto Menescal, que era amigo deles, ela gravou jingles. Então ela começa assim. Ela não aprendeu violão no começo com o professor, mas dava aula de violão. Ela conta que ela tinha alunos de violão e que ela passava aquilo que ela ia vendo. Foi autodidata no começo, né? Enquanto a sua carreira profissional, ela pensou, eu vou fazer um curso, eu quero ser jornalista. E ela é aprovada no curso de jornalismo na PUC do Rio de Janeiro. Mas aí ela vê que ela gosta tanto de música que ela também deve aprender música com pessoas que deem aula. Então ela estuda com Damasceno, que era importante na época. Ela estuda violão clássico e técnica, ela estuda com Vilma Graça solfejo. E ela vai se tornar mesmo alguém que entende de música. Em 67, ela vai fazer estágio no Jornal do Brasil, no Caderno B, mas quando ela foi classificada no segundo Festival da Canção no Rio, ela larga o estágio, ela vai cantar no segundo festival. Ela leva a cantora, a canção, ela entra e é classificada com a canção Me Disseram. Nossa, eu lembro. Na época, os conservadores começaram a falar mal dela, como uma mulher usa a primeira pessoa, como uma mulher fala, né? Como ela vai falar, né, na primeira pessoa, ela fala, meu homem não me ama, que horror, que feio, é imoral, é vulgar. Mas houve críticos que gostaram muito dela e disseram ela vai se tornar uma grande cantora. Quem eram? Nelson Motta e Fernando Lobo, o famoso crítico musical, né? Fernando Lobo, pai do grande músico Edu Lobo. E eles gostaram e eles defenderam a postura feminina dela, a coragem dela. Em 68, ela lançou seu primeiro LP, Joyce, produzido por Armando Pitiliani. E o Vinícius de Moraes escreve no álbum, porque era assim, o LP era um disco grande, né? E nesse disco, na capa, havia desenho, a foto do cantor, do compositor. Mais atrás, havia um texto lindo sempre, onde alguém famoso apresentava o compositor. Então, a gente guardava os LPs também. Eu comecei a colecionar LPs pela capa, pelas capas lindas. Às vezes eram artistas que faziam o desenho, a fotografia e o texto. Quem que vai fazer a capa? Vinícius de Moraes. E o que eu não vou falar tudo que ele escreve. Na internet, vocês pegam um texto enorme. Eu só vou salientar. Ele fala assim, Joyce, um broto bacana de Copacabana, de olhos verdes, meio tristes, gente bem pra frente como está na moda, caindo de bossa. Joyce é toda musicalidade, que tem em alto grau o sentido das palavras e conhece o mistério do casamento com as notas, palavras e notas. Isso em 68. Vinícius falando, hein? Olha que lindo. Em 69, ela grava seu segundo LP, Encontro Marcado, produzido por Nelson Motta, né? Que vai descobrir cantores, né? Que vai ser importante em divulgar pessoas da música.
Nesse mesmo ano, ela faz sua primeira viagem internacional ao lado de Edu Lobo, em Lisboa, tocando violão. Em 70, ela se forma em jornalismo e ela vai fazer parte de um grupo chamado Sagrada Família. Quem é da minha época lembra, a gente achava estranho o nome, mas era um nome que chamava atenção. Liderado por Luiz Essa, e eles vão fazer uma turnê no México. Na volta ao Brasil, ela se casa com um compositor mineiro que era desse grupo, Nelson Ângelo. Então ela vai com o grupo e volta e se casa com ele. Entre 70 e 71, com Nelson Ângelo e outros, Naná Vasconcelos, né, importante, ela vai participar do grupo chamado A Tribo. Ela faz parte desse grupo. Toninho Horta, né? Em 73, ela grava com Nelson Ângelo o LP Nelson Ângelo e Joyce. Em 71 a 75, ela vai se dedicar às duas filhas do casal, Clara e Ana, que mais para frente nós vamos ver uma música em homenagem às duas. Em 75, ela se separa desse marido e volta à carreira artística. Ela vai com Vinícius de Moraes substituir Toquinho numa turnê pela América Latina. Depois, o Toquinho entra e ela continua e fazem com Vinícius uma turnê pela Europa. Na Itália, ela grava o LP Passarinho Urbano em 76. Interpreta composições daqueles compositores censurados na ditadura militar. Na Itália, ela grava o que era censurado: Chico Buarque, Milton Nascimento, Edu Lobo, Maurício Tapajós, Vinícius e outros. Homenagem a eles, ela grava. Em 77, ela tem uma temporada de 6 meses em Nova York e grava um LP Natureza, em parceria com Maurício Maestro. Maurício Maestro é um grande parceiro dela. E ela tem lá nos Estados Unidos a participação de músicos dos Estados Unidos, um maestro alemão, Klaus Obermann, e é um sucesso. Desse LP nós temos músicas importantes que depois apareceram no Brasil, gravadas por outros cantores, Feminina, Descompassadamente. Na temporada em Nova York, que ela estava gravando, ela vai conhecer um baterista baiano chamado Tuti Moreno. Ele morava lá em Nova York, tocava bateria. Aí eles se apaixonam, ele volta com ela e se casam. E passam a morar no Rio. E até hoje estão juntos. E com o Tuti Moreno, ela passa a se chamar Joyce Moreno. E eles têm uma filha chamada Mariana. Eles têm, então, essa filha. A partir de 79, ela começa a ter suas músicas gravadas por outros compositores. Então, agora nós vamos ter cada vez mais aqueles todos que eu falei no início, da gravação, do vídeo, todos aqueles começam a gravar, e ela então é contratada pela gravadora Odeon. Em 1980, ela participa do Festival da MPB da TV Globo, classifica a música Clariana, que ela escreveu em Roma, em 76. E ela, em 80, lança o disco Feminina. E aí, muitos LPs. Eu não vou falar a lista de todos, são muitos. Importante dizer que em 83, com a gravação Tardes Cariocas, ela ganhou o prêmio Chiquinha Gonzaga. É importante também destacar que ela gravou Saudade do Futuro, com a participação do Milton Nascimento, que ela teve seu primeiro show em 85, que ela participou
né, de homenagens a Tom Jobim, que em 86 ela grava, né, ela tem homenagem, né, o tributo a Tom Jobim. É bom lembrar que o Tom Jobim, em muitos momentos, falou que a Joyce Moreno era das melhores cantoras de todos os tempos. O Tom Jobim. Em 88, ela participa de um tributo a Vinícius de Moraes, com participação de Caetano, Bethânia, e esse tributo, né, desse grupo todo é indicado ao Prêmio Sharp da Música. Na carreira internacional, a nacional continua. A internacional eu só vou falar alguns fatos, porque ela não para, né? Não parou, a vida é muito ativa. Em 85, apresentações em Moscou, na Bélgica e França, no Japão. Shows internacionais em 90, Estados Unidos, em 93, Inglaterra, em 95, Nova York. Algumas das suas músicas foram trilhas sonoras para filmes de Hollywood e outras trilhas sonoras para a TV japonesa. Nos anos de 2002 e 2004, ela foi convidada em série de concertos na Alemanha. Em 2005, ela participa do festival Tem Samba nas Ilhas Canárias. E ela volta às Ilhas Canárias. Em 2008, ela participa... Não, em 2006, é importante, ela participa de um show onde há 8.000 pessoas que vão assisti-la. Então, ela apresenta um show ao público de 8.000 pessoas. Em 2008, shows em Londres e no Japão. 2009, show no Canadá. Festivais de jazz, muitos festivais de jazz. Então, ela sempre compondo CD, né? DVD. Ela, em 97, publicou o livro de crônicas, Fotografei Você na Minha Rolleiflex. É bem da época, não? Da Bossa Nova, Rolleiflex, aquela máquina fotográfica famosa, né? De 99 a 2002, ela realiza o projeto para a TV Cantos do Rio. Em 98, ela gravou o tributo Elis Regina. Em 2000, ela gravou o CD Gafieira Moderna, com Elza Soares. Em 2001, a gravação do CD e do concerto na Sala Ibirapuera, São Paulo. Uma leitura sinfônica da obra de Vinícius de Moraes. Em 2005, primeiro DVD, Joyce Banda Maluca. Também gravou com Dori Caymmi o CD Rio Bahia. Ela é muito chamada em festivais de jazz, em grupos, apresentações de jazz no Brasil e no exterior. Em 2011, ela apresentou um documentário, havia 15 documentários com canções sobre a história do Brasil através da MPB. Ela criou esse documentário. Em 2012, ela criou um projeto que era Pequenos Notáveis. Ela contava a infância de grandes compositores. No Sesc, para a gente encerrar, né, as várias apresentações e homenagens, ela teve muitos shows. Eu vou dar alguns exemplos. No Sesc Bom Retiro, em 2019. No Sesc Pompeia, em 2021. No Sesc Pinheiros, em 2025. No Sesc Belenzinho, 2026. O ano em que nós estamos. Ela não para de participar de shows. Na internet, vocês podem ouvir as músicas cantadas por ela, cantada por outros compositores. Então, qual a importância dela?
uma grande compositora que continua divulgando a música popular brasileira no Brasil e em muitos países. Bonita a vida dela, não? Eu espero que vocês se sintam motivados a buscar, né, na internet as suas canções. A primeira canção que nós vamos falar, de Joyce Moreno, é uma canção chamada Clareana, feita para Clara e Ana, as duas filhas dela. Nós vamos ouvir esta canção na voz de Silvana Maria. Clareana. Um coração de mel e melão, de sim e de não, é feito um bichinho no sol de manhã. No ventre da mãe bate o coração de Clara, Ana e quem mais chegar. Água, terra, fogo e ar. Mariana, Clara, Ana e quem mais chegar. Água, terra, fogo e ar. O que ela fala nessa canção? Uma canção leve, muito leve. É uma canção que foi chamada por alguns como uma cantiga de ninar, uma canção que foi classificada no festival, reconhecida. Ela dedicou às duas filhas, a mãe e as filhas, né? Ela fala sobre a doçura, sobre a beleza de ser mãe, sobre a beleza da maternidade, a fragilidade da vida. Ela traz a vida ligada à natureza. Clara e Ana, a clareza, a luz, claro, clara, ar, clarar, clarana, clareana. Então ela joga, né, com sons, com as palavras. Ela traz a água, a terra, o fogo e o ar. Ela vai conectar o nascimento de uma criança ao ciclo natural da vida, a natureza, a totalidade do mundo. O ser nasce num todo, né? Na natureza, onde há água, terra, fogo e ar. O novo ser traz em si todos esses elementos da natureza. Várias metáforas. Ela usa também imagens de crianças, né? Coração de mel, de melão, coração de mel, de melão. Ela joga com palavras e com imagens de criança, coração de mel, novelo de lã. Ela traz a inocência, a pureza, a beleza da mãe e da filha. E esse novo ser que pode chegar. No final ela se abre. Clareane, quem mais chegar, né? Ela termina falando Clara e Ana e quem mais chegar. Ela se abre a outra criança e na vida dela ela teve. Então, bate um coração de Clara, de Ana e de quem mais chegar. E ela teve outra menina. Ela tem 3 filhas. Gostaram? Então, é lindo, né, esse poema. Coração de mel, a inocência, o mundo infantil e a emoção de ser mãe. Nós vamos ouvir agora a Joyce em outra faceta. A Joyce Moreno, mulher que ama. Mulher que ama. Prestem atenção nessa letra, porque ela é muito bonita e eu vou explicar, né, o que a Joyce está tentando nos passar. As mulheres, né, é uma mensagem muito forte. Fala para as mulheres, ela não aceita estereótipos. Olhem só a letra. Nós vamos ouvir Renata
Oliveira. Um fogo queimou dentro de mim, que não tem mais jeito de se apagar. Nem mesmo com toda a água do mar. Preciso aprender os mistérios do fogo para te incendiar. Um rio passou dentro de mim, que eu não tive jeito de atravessar. Preciso um navio para me levar. Preciso aprender os mistérios do rio para te navegar. Vida breve, natureza. Quem mandou o coração? Um vento bateu dentro de mim, que eu não tive jeito de segurar. A vida passou para me carregar. Preciso aprender os mistérios do mundo para te ensinar. A música que Renata Oliveira apresentou chama-se Mistérios, mas foi gravada por homens também. Tem um sucesso enorme, teve com Milton Nascimento. Então, não só, né? Porque fala do amor, né? Muito forte, que é universal. Homens e mulheres amam. Ela utiliza elementos da natureza, fogo, rio, vento, como metáfora para intensificar as emoções humanas, as paixões e o autoconhecimento. Vejam só, o fogo, uma paixão incontrolável, né? Um fogo queimou dentro de mim, uma paixão incontrolável que não dá para apagar. Não tem mais jeito, já tomou conta de tudo. Nem a água do mar apaga esse fogo. Olha a intensidade da paixão. O rio passou dentro de mim, que eu não tive jeito de atravessar. Preciso de um navio para me levar. Preciso aprender os mistérios do rio para te navegar. As mudanças, as dificuldades na vida, os mistérios que a gente não sabe ainda, nós temos que atravessar. Nós temos, mas é difícil. Ela precisa de um navio, porque a intensidade é grande, né? As emoções são muitas. Um vento bateu dentro de mim que eu não tive jeito de segurar. A vida passou. Tudo que ela está vivendo é muito forte como vento e leva, né, a necessidade de viver isso e as dificuldades e os sentimentos diante de tudo isso. Veja. A mulher que se apaixona, que ama as dificuldades e esses mistérios que ela terá que desvendar. A necessidade do autoconhecimento e do conhecimento do outro. Preciso aprender os mistérios do mundo para te ensinar. Ela precisa desvendar os mistérios desse amor, dessa vida que pulsa forte, não só para ela, mas também para ajudar o outro. Então, há um diálogo aqui com o outro. É bonito, né? Muitos mistérios. E a Joyce, ela traz muito nas suas canções a natureza, né? A terra, o ar, o vento, ela traz muito a presença da natureza. Vamos agora ouvir. Eu vou agora declamar uma canção chamada Feminina. Nessa fica forte que ela não aceita os estereótipos. Né? A canção anterior, ela se mostra, ela se abre. Na primeira, a Clariana como mãe, né? E a delicadeza com as crianças. Na canção Mistérios, como mulher. Mas esta canção, ela vai se colocar como mulher e explicar o que é feminina para ela, que não é
o que os estereótipos defendem. Então vamos lá. Feminina. Oh, mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo ou no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Costura o fio da vida só para poder cortar. Depois se larga no mundo para nunca mais voltar. Oh, mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepara e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Oh, mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. E esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina, no mesmo lugar. Conseguiram perceber qual o estereótipo que ela quebra, né? A mulher, ela é feminina pelo cabelo. Não é aí que ela acha que está o feminino. Ah, é no dengo, não. É no olhar. Você tem um olhar, né? Pode ter, tem gente que treina, né? Olhares, né? Treina gestos. Não é por aí que está o feminina. Para Joyce, é muito mais. E a filha pergunta para a mãe, e aí é o diálogo da filha com a mãe. A menina quer saber o que é feminina. E ela fala, termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Não termina. Então é isso que ela quer nos dizer. O ser feminina não termina. Costura o fio da vida só para poder cortar. Às vezes a gente corta, né, o fio. Às vezes a gente queima, às vezes a gente põe fogo, né? Acende um, acende outro, depois queima. É a vida. Feminina é viver. Viver com intensidade, né? Viver algo muito mais interno do que o externo. Acende outro fogo, deixa tudo queimar. E a filha quer, então, que ela explica. E no final ela fala, é um mistério, né? Não dá para ficar explicando só com palavras. O feminina é um mistério. Menina em todo lugar. Bonito, né? Eu acho assim muito bonita. Eu espero, pessoal, vocês que me assistem, que me apoiam, que me ajudam a continuar, me estimulam a continuar, que hoje a gente tenha ficado com o desejo de ler Dolores, ouvir Dolores, ler Joyce Moreno, ouvir as suas músicas, valorizar as mulheres, que foram muito importantes numa época que mulher não era protagonista dos grandes prêmios, dos autores do festival. Se vocês olharem todos os festivais da canção, quantas mulheres levavam a sua presença, a sua autoria. Então, a Dolores, numa época bem anterior, né? A Joyce, ela teve a coragem de se mostrar, ela coloca no papel o seu sentimento. E na música, e a Joyce coloca tanto na letra como na música o seu grande
valor, o seu grande talento. Agora vamos à parte final, que é a parte gramatical. Eu trouxe hoje o emprego da crase. As pessoas acham muito difícil crase e, na verdade, não é difícil. Eu tenho que prestar atenção. Se eu entender o que é crase, eu vou saber crasear. E vejam, nós aqui não estamos falando da linguagem coloquial. Nós sempre nos preocupamos, deixar claro, que não existe o certo e errado na linguagem coloquial, familiar, do dia a dia, da gíria, não. Nós falamos da linguagem culta, para aqueles que querem fazer concurso, para aqueles que querem escrever dissertações de mestrado, né, tese de doutorado, a linguagem culta, conforme a gramática. Crase em gramática designa a contração da preposição a com o artigo feminino a ou as. Assistimos à palestra. O verbo assistir pede a preposição a, assistimos a. E depois a palestra, tem o artigo a, antes de palestra. Então, a preposição mais a artigo tem o a craseado, junta os dois as. Também pode haver crase em aquele, aquela, aquele, aquilo. Refiro-me àquele fato. O aquele, aquela, aquilo tem crase. O a do aquele mais a preposição. Refiro-me à preposição. O verbo referir pede a preposição a aquele. Então, dois as aí, crase. O acento que indica a crase só é adequado diante das palavras femininas. Voltou à praia, voltou às aulas. Vamos agora dar uma sugestão. Quando vocês tiverem dúvidas se na oração há crase, vocês pegam a oração e a palavra, o substantivo ali, feminino, vocês passam por uma palavra no masculino, uma palavra que é sinônimo no masculino. Por exemplo, vou à feira, vou ao mercado. Eu substituo feira por mercado. Apareceu ao, mostra que tem a preposição a e o artigo o. Então, no feminino tem a preposição a e o artigo a. Não sei se ficou claro. Entregou o livro à aluna, para a aluna. Entregou o livro ao aluno, para o aluno. O a preposição e o artigo o. Se houver o artigo o, significa que é a crase. Mas quando não aparece o o, não há crase. Exemplo, visitaram a praça. Não aparece a preposição e o artigo o. Visitaram para o, não. Se só aparece o o, não há crase. O verbo visitar não pede preposição. Quem visita, visita algum lugar. Então, não há crase. Visitaram a praça. Visitaram o quê? A praça. Regras. Não há crase antes de palavra masculina. Enviei o e-mail a Pedro. Para Pedro. É só preposição. Não há crase antes de palavra masculina. Não há crase antes de verbo. Começou a cantar. Só preposição. Não tem o artigo aí. Não há crase antes dos artigos indefinidos. Pronomes. Pronomes interrogativos. Mas há uma exceção no pronome de tratamento senhora e senhorita, porque aí é a crase. Então, vamos ver exemplo. Artigo indefinido. Há uma senhora loira. Há uma senhora loura. Chegaram a mim. Pronome pessoal. Não há crase. Disse a você, não há crase. Pronomes de tratamento você. Mas quando eu falo senhora, sim, peço a senhora, para a senhora. Aparece a preposição para, né, a e o artigo a. A senhora, para a senhora. Não há crase antes de numeral.
Rafael assistiu a 3 sessões, a 2 festas. Não há crase numeral, 1, 2, mas há quando é horas. A crase quando indica a hora. O avião chegou às 8 horas, aí é diferente. Quando é só numeral, não. Daqui a 4 semanas chegarão a 4, não. O número de aprovados não chega a 5, não. Mas horas, a crase. Antes de pronome possessivo, é facultativo. Refiro-me à nossa palestra. Refiro-me à nossa palestra. A nossa palestra. Pode ter ou não. Quando há nossa, minha, nossa. Antes de pronomes próprios, também é facultativo. Falou a Conceição, para a Conceição. Falou para a Conceição, preposição ativo, pode pôr crase. Usa-se a crase na expressão à distância. Na distância, é melhor vê-los à distância. Com a distância, na distância. E também nas locuções adverbiais. De tempo, de modo, de lugar. À direita tem crase, lugar. À esquerda tem crase, lugar. À força, milanesa. À noite, à vontade. À saída, às 7 horas. Locuções adverbiais são palavras que valem como advérbio. De tempo, de modo, de lugar. Locuções prepositivas, conjunto de palavras que tem valor de preposição, à custa de, à espera de, à procura de. E locuções conjuntivas, conjunto de palavras que tem ideia de conjunção, que ligam, né? À medida que, à proporção que tem crase. E a gramática fala que é facultativo, eu posso usar ou não. Na palavra barco, nas palavras barco à vela e escrever à máquina. As 2 formas são corretas. Espero que tenha ajudado a compreensão do que é crase e do emprego da crase. Gostaria, então, de me despedir, agradecer esse vídeo, desejar que vocês valorizem muito essas 2 grandes compositoras corajosas, né, que lutaram, que se mostraram, que tiveram coragem de abrir o que sentiam nas suas letras, nas suas músicas, que muitas vezes foram criticadas, censuradas, mas que tiveram uma extrema coragem, né? A voz feminina. E para a voz feminina da Joyce Moreno e da Dolores Duran, eu chamei vozes femininas. Eu chamei Rosa Maria Andrade, eu chamei Silvana Maria e eu chamei Renata Oliveira. Mais uma vez agradeço as 3 que me ajudaram nesse vídeo. Continuem me apoiando, agradeço e bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.